Olá! A Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as denúncias no mercado de implantes médicos, a chamada CPI das órteses e próteses, encerrou os trabalhos no dia 15 de julho com a aprovação por unanimidade do relatório final, que propõe, entre outras medidas, a tramitação de 4 projetos de lei para coibir as fraudes e modernizar a regulamentação do setor. Uma das ideias é criminalizar a corrupção privada. Para comentar os trabalhos da comissão, o Brasil em Debate convidou os deputados Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Dr. João, do PR do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Gostaria inicialmente de perguntar aos senhores, começando pelo deputado Geraldo Rezende, se os senhores ficaram satisfeitos, então, com o resultado das investigações da comissão. Deputado Geraldo. Sim, eu confesso que aqui há na casa, geralmente, sempre um aforisma de que CPI sempre termina em pizza. Essa CPI não terminou em pizza. Essa CPI terminou com um produto que nós havíamos combinado com o conjunto dos deputados que junto conosco propuseram essa CPI e que participaram ativamente dos 118 dias que nós fizemos, das várias audiências que nós tivemos, das visitas que nós tivemos lá em Montes Claros. Ela terminou com aquele produto que nós havíamos combinado, inclusive com o setor que estava sendo lesado com as fraudes que acontecem em profusão no país todo. Tanto o Ministério da Saúde, que foi um parceiro desde o primeiro momento, como também com as empresas de medicina de grupo, as várias entidades, e principalmente com a sociedade brasileira que estava indignada com o acontecimento que foi veiculado num grande programa de uma rede nacional e que fez com que a gente pudesse criar essa CPI. Então, estou feliz com o encerramento da CPI. O relatório foi aprovado por unanimidade, aponta vários caminhos a serem percorridos e nós vamos acompanhar passo a passo para que ela também não caia no esquecimento. De fato, a gente marchou e conseguimos construir um marco regulatório para o setor da chamada órteses e próteses e materiais especiais, hoje denominado dispositivos médicos implantáveis. Obrigada, deputado Geraldo Rezende. Deputado Dr. João, como o deputado Geraldo falou, são vários caminhos, né? Tem o caminho legislativo das propostas, que a gente ainda vai falar, agora também tem o pedido de indiciamento de várias pessoas e empresas que foram investigadas. A Câmara vai acompanhar também, vai encaminhar para o Ministério Público e acompanhar essas investigações? Fabiana, quando foi criada essa CPI, pairou uma grande dúvida dentro aqui do Congresso sobre o resultado dessa CPI. E os deputados que fizeram a composição foram deputados que se dedicaram integralmente ao levantamento de todas as denúncias que foram feitas e chegamos a diagnósticos absurdos. Eu, como médico, cirurgião, deputado Geraldo, médico também, nós, como os médicos que convivemos dentro desse ambiente, ficamos alarmados com o que nós encontramos, com alguns depoimentos que foram feitos de médicos, de fornecedores, de donos de hospitais, diretores de hospitais. A única coisa que eu lamento na CPI, que poderia ter um relatório muito mais rico se houvesse tido um pouquinho mais, uma prorrogação maior, porque algumas coisas ficaram para trás. Eu acredito que esse relatório foi muito bem feito, está os apontamentos corretos, mas se nós tivéssemos pelo menos mais uns 30 dias aí pela frente de prorrogação, esse relatório seria bem mais rico. O que faltou, na opinião do senhor, deputado? João? Faltou algumas visitas em cidades importantes, como Porto Alegre, cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde surgiu onde se encadeou todo esse processo. Faltou nossa visita lá, faltou a visita ao Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente complicada, é minha cidade, extremamente complicada. Foi diagnosticado grandes desvios de materiais dentro dos hospitais federais.
superfaturamento de compras dentro do setor público. Ou seja, alguma coisa ficou para trás em função do pouco tempo que nós tivemos para fazer o levantamento, porque isso não era uma corrupção localizada, é uma corrupção generalizada no Brasil todo. Nós fomos em Montes Claros, nós fizemos ali um diagnóstico de absurdo. Um médico denunciado pela Polícia Federal, um médico que trabalhava somente na Santa Casa, é o único local de trabalho que ele tinha na sua conta particular 5 milhões de reais guardados na sua conta privada particular, que foi bloqueado pela Polícia Federal. Nós identificamos... Ou seja, sem nenhum receio, na conta aqui no Brasil... particular, bonitinho lá. Nem aplicado estava, estava lá... Não, na sua conta corrente particular, 5 milhões de reais. Na conta corrente? Eu, com 40 anos de formado, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Então, vemos casos de médicos lá em Montes Claros que recebiam salários mensais de algumas firmas para fidelizar o seu trabalho junto com aquelas distribuidoras. Nós vimos casos de pacientes que davam cheques predatados aos médicos, vendiam casa, vendiam suas vaquinhas lá no interior para poder operar, superfaturando esses materiais e, alguns casos, até duvidando da sua necessidade ou não da colocação daqueles materiais. Então, foram realmente um trabalho muito árduo, nós enfrentamos situações bastante complicadas, mas, graças a Deus, chegamos no final, um relatório muito bem feito, muito bem estruturado pelo nosso deputado Fufuca, que foi o nosso relator. Houve uma aprovação unânime, claro que houve as suas sugestões de alguns deputados, inclusive minhas também, mas no resultado geral foi muito positivo e a gente está dando para o Brasil uma contribuição muito importante para que a gente, pelo menos, amenize esse processo. Isso já tem um lucro, porque mais de 50% das liminares judiciais caíram. Mais de 30% das cirurgias de aplicação de material ortopédicos caíram. Ou seja, o pedido as medidas liminares que eram pedidas, muitas vezes eram desnecessárias. Desnecessário, com certeza. Só com o início da CPI, com a ventilação, quando a gente estava nos preâmbulos para criar a comissão parlamentar de inquérito, já houve um decréscimo muito grande na judicialização das demandas em relação a órtese e próteses no país. Principalmente em alguns estados onde isso é muito forte, que é o Rio Grande do Sul. Além disso, houve um decréscimo informado pelas empresas que têm plano de saúde, que houve um decréscimo substancial no preço das órteses e próteses no país. Além também do decréscimo no número de cirurgias, ou seja, tudo levando a crer que havia, como a gente comprovou em vários depoimentos, que não havia necessidade de muitas intervenções médicas para implantar esses dispositivos e que haveria possibilidade de tratamentos alternativos. Isso já é fruto da própria comissão parlamentar de inquérito. Apenas da instalação da comissão do início dos trabalhos. E durante o processo do próprio funcionamento, houve também, pelas próprias empresas, a criação de códigos de condutas, houve também por parte do próprio Ministério da Saúde algumas normativas que saíram ao longo da CPI, houve também por parte de alguns conselhos regionais de medicina, como o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, uma normativa que nós queremos, elogiamos e queremos que ela se estenda a todos os conselhos regionais de medicina do país. Inclusive, foi um dos indicativos do relatório, para que a gente possa, pelo menos, como diz o deputado Dr. João, minorar a situação relacionada a esse setor, que é realmente, como ele disse, que estarreceu, que indignou, que deixou a nós todos estupefatos do volume de recursos e do modus operandi dessas quadrilhas que envolve médicos, envolve advogados, envolve distribuidores, envolve fabricantes, envolve diretores de hospitais e inclusive gestores no ambiente da saúde pública.
Bom, deputados, a gente vai fazer um breve intervalo e em seguida a gente continua discutindo esse assunto das órteses e próteses, inclusive as propostas apresentadas no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com os deputados Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Dr. João, do PR do Rio de Janeiro, sobre o relatório final da CPI das órteses e próteses. Deputado Dr. João, esse projeto de lei apresentado, sugerido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que procura criminalizar a corrupção privada, ou seja, o recebimento pelos profissionais da saúde, pelos médicos, de favores e comissões das empresas fornecedoras das órteses, inclusive em forma de viagens ou presentes. Como é que ele pode minimizar e como é que ele pode ser aprovado rapidamente pelo Congresso, na opinião do senhor? Olha, a gente está estudando isso aí, a comissão, para ver se a gente coloca todos esses projetos, esses 4 projetos, numa situação privilegiada junto ao plenário, ao Congresso, visto que foi projetos que não foi particular de deputados, foi projeto oriundo de um conjunto do relatório da CPI. Então, a gente está trabalhando para que a tramitação desses projetos tenha um caráter especial, consequentemente, a aprovação dele será bem mais rápido do que o trâmite normal. Agora, em relação à criminalização privada, principalmente dos médicos, não existia nenhuma criminalização nisso aí, somente na parte ética do Conselho Regional de Medicina, que proibia essa prática. Mas você, quando olha para a ética de cada profissional, isso é muito interior, isso é muito pessoal, isso é muito íntimo de cada um. Tem lá escrito lá que é proibido, mas não há uma fiscalização correta, frequente, a partir do ponto de vista em relação ao conselho junto aos médicos. Com essa criminalização, a coisa vai ficar um pouco mais apertada, vai ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de medo por parte do profissional de atuar dessa forma, de receber prêmio, de receber dinheiro, de receber propina, é o termo correto. E isso aí, com certeza absoluta, vai ter uma diminuição acentuada nesse aspecto. E haverá por parte do Congresso, por parte da CPI, dos membros da CPI, uma constante vigilância e a gente vai estar sempre aberto a essas denúncias, porque a nossa CPI não acabou ontem. A nossa CPI vai continuar, o trabalho vai continuar e ficaremos sempre vigilantes a essas denúncias. Eu fui muito cobrado no Rio de Janeiro, fui muito cobrado na minha cidade, São João de Meriti, pelo resultado dessa CPI. E nós estamos mostrando que vai ter resultado. Nós estamos efeito dela e, com certeza absoluta, isso vai ser um marco na história da medicina, na história do Conselho Federal de Medicina. E eu quero aqui também mencionar que nós tivemos uma ajuda muito grande por parte do Ministério. O Arthur Quioro, que é o nosso ministro, ele deu um apoio muito grande à nossa CPI em função do conhecimento que ele tinha e do interesse do governo havia interesse também do Ministério do final dessa CPI, e esse final foi muito positivo. Ele apresentou também um relatório que se ajuntou ao nosso relatório, que foi de um resultado muito positivo para todos nós. Obrigada, deputado Dr. João. Deputado Geraldo Rezende, essa questão de criminalizar, então, a comissão, o pagamento, o pagamento de viagens, brindes, entre as distribuidoras, as empresas fornecedoras do material médico, de órteses, próteses, aos profissionais da medicina, é uma das ideias. A outra é também proibir o treinamento dos profissionais pelas empresas, que seria uma forma de fidelizar o profissional para que ele só utilizasse aquele material, ou aquele aparelho, muitas vezes,
Agora, como o poder público pode assumir essa responsabilidade, interferir nesse serviço, por exemplo, entre as empresas fornecedoras do material e os profissionais que vão utilizá-lo? É importante salientar que saiu de lá 4 projetos. O primeiro, que você disse aí, um dos mais importantes, é a questão da tipificação penal da chamada corrupção privada, que até então esse era um campo sem qualquer normatização, ou seja, as pessoas faziam isso aí como se fosse o próprio mercado que exigia esse pagamento desse comissionamento, dito comissionamento, que para nós é propina. Ou seja, propina paga aos hospitais, 20%, a maioria dos hospitais do país cobrava para a utilização desses equipamentos, 30% para todos os profissionais médicos. Existiam profissionais médicos que já recebiam de antemão para ser fidelizado a uma ou outra distribuidora 15 mil, 20 mil reais. A utilização indevida desses equipamentos, ou seja, sem a necessidade, ou muitas vezes o questionamento se de fato eles foram usados. Tudo isso está dentro desse projeto, ou seja, em todas essas etapas deverá haver punições se as pessoas forem utilizadas desses caminhos. A segunda é a criação, de fato, de uma comissão nacional para elaborar treinamentos para a utilização dessas novas tecnologias. São tecnologias que estão sendo modificadas com muita rapidez, ou seja, um próprio dispositivo médico implantável, para a gente usar um novo nome que se coloca hoje acerca de órteses e próteses, é um equipamento, ele pode ter um máximo de duração de 2 anos. Às vezes, às vezes a burocracia é tamanha dentro do Ministério da Saúde, da Anvisa, da ANS, que lida com os planos de saúde, que um equipamento pode demorar para ser colocado à venda nacionalmente. Ele pode demorar um tempo que quando ele for efetivamente usado, ele já está obsoleto. Já foi ultrapassado. Então, nós estamos endereçando agora que a CEMED, que é o departamento, que é a comissão que elabora os pareceres sobre medicamento do país, que ela também tem um setor, e o ministro assumiu esse compromisso conosco, que vai reforçar a CEMED, que é essa comissão nacional que lida com os medicamentos, que ela tem um setor específico para os dispositivos médicos implantáveis e possa fazê-lo com a velocidade que isso exige. A terceira questão é sobre também a chamada tutela em procedimentos de dispositivos, ou seja, e de medicamentos, que as pessoas possam, de fato, quando houver uma demanda judicial, isso ter um trâmite mais acelerado para que não haja prejuízo nem para o usuário, mas também para os planos de saúde e para o SUS. E eu acredito que a gente vai ter, de fato, caminhos bastante importantes. Nessa questão do aprimoramento dos profissionais, até então, os órgãos públicos, principalmente o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, as secretarias municipais de saúde, não tinham não usavam, ou seja, nunca tiveram qualquer tipo de procedimento no tocante a aprimoramento de profissionais nesse setor. Nós estamos cobrando que isso seja feito pelo Ministério da Saúde e há, de fato, e ontem foi discutido na CPI, eu entendo que nós não podemos deixar também, deixar de lado a iniciativa privada, mas que nós tenhamos, de fato, o mecanismo de que o Ministério da Saúde regulamente também esse setor, para ele não ficar tão escancarado como a gente viu aí, pagamento de viagens para o profissional médico, para os seus acompanhantes, prêmios, viagens internacionais e, mais grave ainda, é o pagamento na conta corrente dos profissionais para que eles utilizem o equipamento desse ou daquele fabricante. Além de reserva de mercado, que nós
nós não citamos aqui, ou seja, no país todinho, tem determinadas distribuidoras que tinham aquela reserva do mercado, de um determinado segmento do estado, ou no estado inteiro, que outra distribuidora não podia chegar lá. E a mesma distribuidora, às vezes, fornecia orçamentos totalmente díspares entre um e outro, ou seja, um orçamento que podia custar 10 mil para um determinado cliente, ele podia, o mesmo equipamento custaria 30 mil a 50 mil para outro cliente. Dependendo da capacidade de pagamento. Ou para o plano de saúde. E, além de outras situações que foi muito claro, em Montes Claros, eu digo que Montes Claros é uma pequena representação do que existe no país. Lá, o trabalho feito pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, deixou muito claro a relação promíscua entre os distribuidores, entre profissionais médicos, às vezes até a omissão das direções dos hospitais e também tendo como lesando o SUS, porque às vezes o equipamento era oriundo do SUS, usado em plano de saúde e às vezes cobrado o mesmo paciente, ele tinha cobrança dupla e às vezes tripla, ou seja, tríplice cobrança na medida em que, às vezes, o paciente tinha de pagar por fora para poder usar o dispositivo que o médico entendia que era o melhor para aquele paciente. Obrigada, deputado Geraldo Rezende. Agora, deputado Dr. João, pelo que os senhores falaram, essa prática de fidelização do médico para uso de equipamentos e órteses e próteses, ela não se restringe a esse mercado de órteses e próteses, ela pode se restringir também ao mercado farmacêutico, por exemplo. Verdade. O senhor acredita, deputado Dr. João, que o resultado dos trabalhos da CPI pode se estender também a toda a classe médica? Eu acredito e tenho certeza que isso vai acontecer, porque não havia uma vigilância legislativa em cima desses médicos que agiam dessa forma. Hoje, com a aprovação dessa legislação, com a atuação da nossa CPI, vai haver essa sombra atrás desses profissionais que com certeza vai coibir, ou se eles continuarem nessa prática, vai ser muito camuflada. No Rio de Janeiro, por exemplo, no plano de saúde dos Correios, no ano de 2014, o ano passado, eles deram um prejuízo de 7 milhões de reais ao plano de saúde dos Correios. Só uma cirurgia em que um ex-assessor esteve presente aqui fazendo um depoimento, ele relatou que uma cirurgia que custou 1 milhão de reais, ela poderia sair tranquilamente por menos de 100 mil reais. E os absurdos. Né? Isso feito com a complacência dos diretores dos hospitais onde ele foi operar esse paciente. Ou seja, poderia ter operado outras 9 pessoas, seguramente. Outras 9 pessoas. Então, vê o prejuízo que essa máfia, com esse grupo de más profissionais, eles atuaram dentro do Brasil, tanto na área do SUS, como na área particular, como na área de planos de saúde. Então, o prejuízo que os Correios teve no Rio de Janeiro foi monstruoso. E eles só autorizavam em 3 hospitais do Rio de Janeiro, porque eram hospitais que estavam dentro do projeto, vamos assim dizer, mafioso deles. E faltou tempo da gente realmente atuar dentro dessa ação do Rio de Janeiro. Mas eu acredito perfeitamente, Fabiana, que essas ações vão ser bastante reduzidas, já foram reduzidas, e com a ação da CPI, com a ação dessa legislação aprovada aqui no Congresso, tenho certeza, a zero nós não vamos conseguir, mas que vai se reduzir bastante, isso eu não tenho dúvida. Eu quero aqui também, Fabiana, aproveitar essa oportunidade em público, parabenizar o presidente Geraldo, pela forma que ele conduziu essa CPI, com muita tranquilidade. Teve momentos de grandes discussões no plenário nosso lá, e que a tranquilidade dele, a paciência dele, o equilíbrio emocional dele conduziu essa CPI de uma forma com bastante sucesso. Então, o sucesso dessa CPI, com certeza, é o responsável, esse homem aí, que conduziu com muita inteligência, com muita capacidade a nossa CPI. Obrigada, deputado Dr. João. Obrigada também, deputado Geraldo Rezende. Parabéns pelo trabalho à frente da CPI. Obrigado. Quero agradecer ao deputado Dr. João. Acho que foi um dos maiores colaboradores e daqueles deputados que estavam desde o primeiro momento
e que levou muito a sério a CPI. Então, quero aqui devolver o elogio ao deputado Dr. João e dizer que esse foi um trabalho de conjunto com todos os membros da CPI e também da assessoria da Câmara, que possibilitou, inclusive também da própria imprensa da Câmara, que deu um destaque bastante expressivo ao andamento dessa CPI. E a gente vai continuar acompanhando, inclusive, a tramitação dessas propostas que foram resultado dos trabalhos da comissão. Deputados, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez no Brasil em Debate. Obrigado. Eu conversei com os deputados Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Dr. João, do PR do Rio de Janeiro. Obrigada também a você que nos acompanhou. E lembre-se que se você quiser conferir novamente esta ou então as outras edições do Brasil em Debate, está tudo na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para brasilindebate@câmara.leg.br ou então você pode ligar para o 0800 619 619. Ligação gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.